Graça e paz, bem-vindo a mais um devocional onde nós lemos a Bíblia e nós refletimos um pouco sobre a palavra de Deus. Estamos lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Hoje nós estamos no 30º dia e vamos começar esse devocional com uma oração, pedindo para que Deus ilumine os nossos olhos, nosso coração, para que nós possamos entender aquilo que Ele quer para nós na palavra dele. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado e nos dado a oportunidade de conhecer mais sobre Ti. Senhor, revela-se a nós através das Suas palavras para que nós possamos compreender mais quem Tu és e o que o Senhor quer para as nossas vidas. E fica conosco isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos continuar em Êxodo. Nós estávamos vendo as pragas sendo enviadas ao Egito e o faraó se endurecendo e não deixando o povo ir. Em Êxodo 10, diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Volte ao faraó, pois eu endureci o coração dele e de seus oficiais, para que eu demonstre meus sinais entre eles. E também para que você conte aos seus filhos e netos como eu ridicularizei os egípcios e lhes fale dos sinais que realizei no meio deles. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram ver o faraó novamente e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a submeter-se a mim? Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, tome cuidado. Amanhã trarei sobre o seu território uma nuvem de gafanhotos. Cobrirão toda a terra, de modo que não se poderá ver o chão. Devorarão o que restou das suas colheitas, depois da tempestade de granizo, e também todas as árvores que estiverem crescendo nos campos. Invadirão seus palácios, as casas de seus oficiais e todas as casas do Egito. Nunca em toda a história do Egito seus antepassados viram uma praga como essa. Quando terminou de falar, Moisés deu as costas ao faraó e saiu. Os oficiais da corte se aproximaram do faraó e suplicaram: Até quando o faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorar o Senhor, o Deus dele. O faraó não vê que o Egito está em ruínas? Logo, Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó. Está bem, disse ele. Vão e adore o Senhor, seu Deus. Mas quem exatamente irá? Moisés respondeu: Iremos todos, jovens, velhos, nossos filhos e filhas, e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. O faraó retrucou: Sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês, se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei do plano mal-intencionado. De jeito nenhum, só os homens poderão sair para adorar o Senhor, pois foi isso que vocês pediram. E o faraó mandou expulsá-los do palácio. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos, que eles cubram a terra do Egito e devorem todas as plantas que sobreviveram à tempestade de granizo. Assim, Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor fez soprar um vento leste sobre a terra durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento leste havia trazido os gafanhotos. Eles invadiram todo o Egito e desceram em nuvens densas sobre seu território, de uma extremidade à outra. Foi a pior praga de gafanhotos em toda a história do Egito, e jamais houve outra igual. Pois os gafanhotos cobriram toda a superfície e escureceram a terra. Devoraram todas as plantas nos campos e todas as frutas nas árvores que tinham sobrevivido à tempestade de granizo. Não restou uma só folha nas árvores, nem nas plantas e em toda a terra do Egito. Sem demora, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Peguei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Perdoem meu pecado, apenas mais essa vez, e supliquem ao Senhor, seu Deus, que ele me livre dessa morte. Moisés deixou a corte do faraó e suplicou ao Senhor. O Senhor respondeu e mudou a direção do vento, fez soprar um forte vento oeste, que levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não sobrou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair. O Senhor disse a Moisés:
Estende a mão em direção aos céus, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Neste período, é interessante aqui, cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Às vezes as pessoas podem pensar que é um eclipse, mas um eclipse não teria durado 3 dias. Neste período, as pessoas não conseguiam ver umas às outras e ninguém saía do lugar. Mas onde viviam os israelitas, havia luz como de costume. Por fim, o faraó mandou chamar Moisés. Vão e adorem o Senhor, disse ele. Porém, podem até levar seus filhos pequenos, mas deixe seus rebanhos aqui. De jeito nenhum, respondeu Moisés. Por acaso o faraó nos daria os animais necessários para as ofertas e os holocaustos ao Senhor, nosso Deus? Todos os nossos animais devem ir conosco. Não podemos deixar nenhum casco para trás. Temos de escolher dentre esses animais para adorar o Senhor, nosso Deus. E só saberemos como adorar o Senhor quando chegarmos lá. Mais uma vez, porém, o Senhor lhe endureceu o coração, e Faraó se recusou a deixá-lo sair. Fora daqui! Gritou para Moisés. Estou avisando, nunca mais apareça diante de mim. No dia em que vir meu rosto, você morrerá. Muito bem, respondeu Moisés. Nunca mais verei seu rosto novamente. Então o Senhor disse a Moisés: Atingirei o Faraó e a terra do Egito com mais uma praga. Depois disso, o Faraó os deixará sair de seu território. Quando por fim ele permitir que saiam, praticamente os expulsará. Diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata e ouro a seus vizinhos egípcios. O Senhor havia feito os egípcios verem o povo com bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais do faraó como pelo governo egípcio. Moisés disse: Assim diz o Senhor: à meia-noite de hoje passarei pelo meio do Egito. Morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino em todas as famílias do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho da serva mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos dentre todos os animais morrerão. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Quanto aos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles ou seus animais. Com isso vocês saberão que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão suplicando: Por favor, vá embora. Saia logo do Egito e leve com você todo esse povo que o segue. Só então eu sairei. E ardendo em ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha avisado a Moisés: O faraó não lhe dará ouvidos, por isso farei milagres ainda mais poderosos na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses milagres na presença do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair de sua terra. Então o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, inclusive a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte.
queime o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. A passagem, Páscoa seria a passagem, momento em que nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. E aqui Deus dando duas coisas. Primeiro, as instruções, avisando como seria essa última praga. E por fim, instituindo a primeira Páscoa, que é a passagem, a comemoração de quando o povo de Israel iria ser liberto do Egito. E mais para frente nós vamos ver que eles continuariam comemorando a Páscoa de ano em ano, celebrando ao Senhor por ele ter dado tão grande livramento para eles. Mateus 20, do 1 ao 28. Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Às 5 da tarde estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse: Vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelo que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles que trabalharam apenas 1 hora e, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: Amigo, não foi injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. É interessante aqui que ele fala que o reino do céu seria como essa parábola que a gente acabou de ler. E acho que talvez uma coisa interessante de se notar é a salvação de Deus, porque uma moeda de prata, essa recompensa, seria a salvação, seria a possibilidade de estar junto com Deus pela eternidade. E alguns de nós somos chamados desde criança e nós estamos no caminho do Senhor. Alguns são chamados quando estão no leito de morte, prontos para morrer. E se a pessoa verdadeiramente aceita o Senhor, se a pessoa realmente se converte, sim, ambos receberão o mesmo salário, né? Apesar da Bíblia falar que nós teremos galardões no céu, dependendo receberemos dependendo daquilo que fizermos aqui na terra, mas a salvação é a mesma. Nós receberemos a oportunidade de estar com Deus durante a eternidade. E quem está servindo ao Senhor, e imagina os apóstolos, nós estudamos ontem na igreja que o Paulo falou que os apóstolos sofreram muito, mais do que qualquer outro, que eles abençoaram os outros, mas receberam insultos, que eles faziam o bem, mas recebiam torturas e açoites. E eu fico imaginando, porque eles vão receber
a mesma salvação do que alguém que, no fim da vida, aceitou ao Senhor. Mas essa parábola diz que a, a, a salvação não é algo que conquistamos pelo tempo que trabalhamos para o Senhor, não é algo que conquistamos pela intensidade de trabalho, mas a salvação é algo que recebemos do Senhor, pela promessa que ele tinha feito. E se ele quiser salvar alguma pessoa no leito de morte, é do é direito dele, é a escolha dele. E nós deveríamos nos alegrar por aqueles que são salvos. Esses homens, os primeiros que começaram a trabalhar, talvez deveriam se alegrar, porque talvez esses últimos iriam passar fome no dia seguinte ou nesse dia. Talvez a família deles estariam com fome. E por conta da bondade desse Senhor, eles puderam ter o seu sustento naquele dia. Então, nós devemos nos alegrar, e ser gratos pela oportunidade que temos de estar com Deus. Ao mesmo tempo, talvez esses homens, os homens que começaram a trabalhar primeiro, tinham certeza que estavam trabalhando. Desde o começo, eles tinham a certeza no coração que tinham o seu sustento garantido, que poderiam levar um alimento para casa. Já esses últimos homens não tinham certeza. Pode ser que eles tiveram, talvez, o prazer de ser chamados pelo Senhor para receber aquela moeda, mas pode ser que eles não tivessem recebido isso. Imagine o coração, a angústia dessas pessoas que estavam, ali naquele momento, sem saber se iriam conseguir comer, se iriam conseguir alimentar sua família. Então, da mesma forma, nós devemos nos alegrar, mesmo para aqueles que vivem a vida inteira longe dos caminhos de Deus, mas em algum momento conseguem encontrar o caminho para Ele. Verso 17. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e lhe disse, em particular, o que aconteceria com ele. Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Por favor, permita que, no seu reino, meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou estes lugares para aqueles que ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam que os 2 irmãos haviam perdido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, se torne o escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Mais uma vez, Jesus modificando aquilo que as pessoas acreditavam que fosse grandeza. As pessoas acreditavam que a grandeza seria se sentar em lugar de honra e ser servido. Mas o Filho do Homem veio para servir para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Salmos 25, do 1 ao 15. Salmo de Davi. Ó Senhor, a ti entrego minha vida. Confio em ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com minha derrota. Quem confia em ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti ponho minha esperança todo dia.
Lembra-te, Senhor, de tua compaixão e de teu amor, que tens mostrado desde tempos antigos. Não te lembres dos pecados e da rebeldia da minha juventude. Lembra-te de mim segundo teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. O Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam, guia os humildes na justiça e ensina-lhes o seu caminho. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança e obedecem a seus preceitos. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa meus pecados, que são muitos. Quem são os que temem o Senhor? E lhes mostrará o caminho que devem escolher. Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo do que os temem. Ele lhes ensina sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele livra meus pés de armadilhas. E Provérbios 6, do 6 ao 11. Aprenda com a formiga, ó preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Trabalha no momento de abundância para ter sustento quando chegarem as dificuldades e guarda. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. Aqui o rei Salomão falando que é necessário que a gente se preocupe com o trabalho, que a gente plante, porque só plantando a gente colherá. Se a gente não planta, se a gente não dedica cada dia tentando fazer algo que seja produtivo, tentando fazer algo que no futuro crescerá e dará retorno, é o que ele diz: a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. Eu acabei de ver que, infelizmente, a Bíblia não atualizou. Nos próximos dias, nos próximos devocionais, eu vou ficar um pouco mais atento. Só no final eu vi que ele estava atualizando. Me perdoem por isso. Nos próximos devocionais eu vou ficar um pouco mais atento. Mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Lembrando que na descrição do vídeo eu coloco quais versículos que nós lemos no devocional. E também no grupo da igreja, caso você queira fazer parte, mande mensagem no vídeo para que eu mande também o plano de leitura bíblico para você. Espero que essas palavras tenham encontrado descanso no seu coração, para que o Senhor tenha falado contigo e continue falando durante o dia. Vamos fazer uma oração para terminar. Senhor, obrigado por mais esse devocional, obrigado por mais este momento lendo a Tua Palavra, escutando mais de Ti. Abençoa para que essas palavras, Senhor, preencham o nosso coração, para que preencham a nossa mente, para que nós possamos refletir e tirar aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, aquilo que vai trazer edificação, Senhor. Ajuda-nos a entender as Suas palavras, a Tua vontade nelas. Senhor, continua conosco hoje para que o nosso dia possa ser, Senhor, para a Tua glória, para que nós possamos trabalhar, estudar, para que nós possamos fazer nossos afazeres domésticos e para que isso possa ser, Senhor, para a Tua glória. Continua conosco hoje e sempre, Senhor. Abençoa aqueles que estão passando por necessidade, para que o Senhor abra portas de emprego, para que o Senhor dê o sustento, para que o Senhor não desampare os teus filhos. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes nos hospitais, que fizeram cirurgia, para que o Senhor possa entrar com providência, para que, Senhor, a Tua mão seja com essas pessoas. Abençoa aqueles que estão angustiados, aqueles que estão preocupados com as coisas dessa terra, Senhor, para que o Senhor seja o juiz e para que o Senhor traga, Senhor, o alívio e o alento. Senhor, continua conosco hoje e sempre. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Espero que você tenha um dia abençoado, que você continue a refletir nas palavras de Deus e nos vemos novamente amanhã para mais um devocional. Fiquem com Deus.